E agora, antes da gente entrar aqui, propriamente dizendo, no tema da lição, a gente tem alguns apontamentos para fazer, né? Eu vi um raciocínio muito legal. O GPS tem uma interpretação bacana para trazer aqui daqui a pouco, mas eu vi uma interpretação muito legal de por que o João se admirou com a mulher em cima da besta, né? Trazida aí pelo nosso querido pastor Rodrigo Silva, já citado aqui hoje, em outros programas. E ele conta que em Israel tinha um costume, como diz a minha mãe, é um modo feio, do pessoal adorar uma deusa chamada Ashera, né? Ou em algumas traduções vai ser Azera. E era uma deusa que ela não tinha pernas e ela vinha montada em cima de uma besta, né? Então, assim, essa representação aqui que o anjo, que Deus traz para João, ela é total inspirada nessa deusa. Por quê? Essa era uma deusa muito comum dentro de Israel em épocas de apostasia. Sempre que, tipo assim, na Bíblia tá lá que Israel se rebelou contra Deus e tudo mais, quando vão escavar algum sítio arqueológico que faz referência àquele período, eles encontram referências, estatuetas, murais, altares que são dedicados a essa deusa. Era uma deusa que ela era esposa de uma diversa gama de divindades, dependendo da cultura e da interpretação da pessoa, né, incluindo Baal ou até tem um deus lá daquele período ali que ele tinha um nome bem parecido com Yahvé, né, que é o nome de Deus na Bíblia. E assim, ela tinha esse tom de sorte, ela trazia sorte para as pessoas, era o que se acreditava, né? E em muitos períodos de apostasia, eles adoravam essa deusa. Inclusive em Isaías é mencionada ela, em Jeremias, se eu não me engano, também é. E quando João vê ela, na hora, cresce nisso. Ele se admirou porque ele entendeu que aquela deusa ali, que aquela figura, representava a confusão, a apostasia do povo. Porque essa figura aqui, ela vem trazendo para o fim dos tempos essa imagem de confusão, porque ela estando montada numa besta ali, se embriagando com o sangue dos santos, ela traz esse sentido de que ela vai trazer o mundo para dentro da igreja. Ela vai trazer o pecaminoso e misturar com a verdade e se embriagar com tudo aquilo. Tanto é que tem referências dessa deusa, entrando dentro de palácios e sendo aplaudida, e ali o pessoal se embriagando e tendo orgias e prostituindo-se com ela ali. Então, assim, realmente uma visão que ela era muito familiar a João, porque João via aquilo dentro do povo dele. Eu queria comentar um pouquinho sobre as características dessa meretriz, porque eu fui pesquisar também e eu vi que tem interpretações diferentes pra meretriz também. Uhum. E, tipo, eu achei que a meretriz era um assunto encerrado, sabe? E eu fui pesquisando ali sem critério, sabe? Eu entrei num artigo lá que falava sobre, eu não sabia se era adventista ou não, mas eu fiquei curioso, né? E aqui no capítulo, no versículo 5 do Apocalipse 17, fala que na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. E aí tem escrito em caps lock, tudo assim: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E fala que a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E aí ele se admirou. E eu achei interessante porque eu vi uma interpretação de que é Roma, e isso aí já tá legal. Mas daí uma outra que é Jerusalém. Montada em Roma, essa eu vi também. Então assim, então, pô, Jerusalém, nada a ver e tal, mas aí fala, pô, é porque ela é embriagada com o sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus, se referindo aos judeus que mataram, né, mataram Jesus e a perseguição que rolou depois também. E não só Jesus, né, a gente já mencionou aqui Estevão, que é o final das 70 semanas lá, foi os judeus que fizeram. O próprio Paulo, ele não conseguiu pregar para o povo dele. Quando ele se converteu, Paulo teve que fugir. E o evangelho foi espalhado por pura perseguição dos judeus. E daí Paulo não conseguia pregar dentro da terra dele, ele teve que sair por aí pregando. Então, esse raciocínio, eu também nunca tinha pensado nisso, mas esse raciocínio de você trazer Jerusalém, o povo de Israel, o povo escolhido, como essa figura meretriz, faz muito sentido. Porque na Bíblia também, em muitos momentos, a Bíblia compara a igreja ou o povo de Israel
com uma mulher, né? Isso é conhecido de quem estuda o mínimo do mínimo de profecia, né? Vai ver que a Bíblia traz muitas referências, trazendo Deus como sendo marido e a igreja ou o seu povo como sendo a mulher, né? Ali para fazer uma referência à questão de todo o amor e tudo mais. E sempre que o povo saía do caminho, ele falava que o povo estava se prostituindo, ele falava que o povo se tornou uma meretriz. Então sempre essa referência, dizendo que se contaminou com o mundo, se contaminou com as doutrinas do mundo. Uhum. Mas assim, quando você pega também as informações que ele vai dando aqui sobre a besta e sobre a mulher, principalmente, você vê que Jerusalém não vai se encaixar certo em tudo. E Roma sim, Roma vai se encaixar perfeitamente em todas as descrições aqui, né? E falando sobre a besta também, que eu achei muito interessante essa parte aqui. É só um detalhe, que daí, tipo assim, pra quem não estiver entendendo em casa, nessa visão onde traz a meretriz como sendo Roma também, a besta também é Roma, mas ali como seria cada figura ali, né? A besta e a meretriz trazendo dois aspectos diferentes daquele reino, né? Então, tem várias Tem interpretações essa interpretação aí também. Tem várias interpretações da besta também, né? Uhum. O que fala aqui, ó? Não, essa frase eu achei muito interessante. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminho para a destruição. Cara, maravilhoso. como que você engole essa explica aí, isso João. aqui? Então, aquela parada ali era, mas não é mais. Tá, aí fala que as pessoas se admirarão vendo ela, e que aí repete que é e não é. E aí fala que ela tem 7 cabeças e tem 7 chifres, né? E aí depois ele explica que as 7 cabeças são 7 montes. Que também já explica tudo, né? Você vai entender. Aí depois fala que a mulher está sentada sobre esses montes e são também 7 reis. E aí fala que cairão 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E aí fala assim no 11, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então fala de uma outra cabeça que surge aqui, e fala que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. É muito pesado, muita coisa aqui. Muita coisa. Tipo assim, a gente realmente não vai entrar fundo aqui, porque não é a nossa ideia, que não é o nosso objetivo, mas só para deixar no ar aí essa confusão que tem. Então, porque muito boa parte, igual por exemplo, as 7 colinas, né, que é citada ali, os 7 montes. Entende-se, né, profeticamente dizendo, entende-se que sejam as montanhas que cercam ali a cidade, cercavam, né, a cidade de Roma. Mas ele também atribui a 7 reinos. E aí? Então,